Os amados irmãos, aqueles que nos visitam, que estão nos assistindo pela internet, abram as suas Bíblias no livro de Daniel, no 4º capítulo. Livro do profeta Daniel, no 4º capítulo. Aproveitando para deixar os irmãos informados, mais uma vez agradeço as orações dos irmãos, o carinho, os irmãos sempre próximos também. Aproveito para agradecer ao conselho também, que tem estado sempre próximo, compreendendo, ajudando, apoiando, e a igreja também como um todo. E amanhã farei dois exames, se Deus quiser, são 2 ressonâncias. Então, se Deus quiser, pode ser que saia um diagnóstico, senão vamos continuar debaixo da graça de Deus. E também a fisioterapia, tenho feito 4 vezes por semana, e há, sem dúvida alguma, uma fisioterapeuta em especial, dentre as fisioterapeutas, que é Ruth Carneiro, nossa Ruth, tem sido um apoio muito grande, tanto ela quanto Daniel, seu esposo, têm estado muito próximos também, muito solícitos. Deus os abençoe ricamente também. O pastor Cláudio está com a comissão executiva do nosso presbitério em visita à igreja presbiteriana lá do Parque Capibaribe. Provavelmente ele está pregando lá, por isso ele não está conosco. E o pastor Lutero está pregando na igreja presbiteriana da Encruzilhada. Então, os dois estão fora, pregando. Então, aproveitar esse momento para orar por eles também, para que o Senhor os abençoe e os use lá onde eles estão. Senhor, te pedimos por graça, por favor e misericórdia mais uma vez. Senhor, em todo lugar onde teu povo se reúne hoje, te pedimos a tua presença manifesta, Pai, nos louvores, nas orações e também na exposição da tua palavra. Rogamos pelos nossos queridos irmãos pastores, pastor Cláudio e pastor Lutero, que o Senhor os abençoe e os use também onde eles estão, no Parque Capibaribe, na igreja da Encruzilhada, Pai. Usa os teus filhos com poder, com graça. Abençoa o teu povo. E aqui também te clamamos da mesma forma, Pai, por misericórdia e graça. Abençoa o teu povo, Senhor. Edifica a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, não poderia deixar de registrar isso e pedir também a oração dos irmãos. Amanhã haverá uma votação, como creio que vocês devem saber, lá na Câmara. Na Assembleia Legislativa já foi derrotada, digamos assim, aquela questão da lei, sobre a questão do gênero, que deveria ser ensinado nas escolas, como os LGBTs gostariam que fosse. Já caiu na Assembleia Legislativa, precisa cair agora na Câmara. Amanhã acontecerá, provavelmente à tarde acontecerá essa votação. Então, irmãos, desde hoje, estejam em oração por isso, para que o Senhor seja misericordioso, gracioso, e essa lei não seja aprovada, que ela seja reprovada. Como vocês sabem, os LGBTs sempre vão para esses momentos, fazem toda a pressão, levam muita gente. Vamos orar e pedir que Deus seja gracioso e que a bancada evangélica seja usada por Deus, e ali também a sociedade junto a eles sejam usados por Deus para que essa lei não passe. Vamos então proceder com a leitura do livro de Daniel no 4º capítulo. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos,
Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre elas 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem 7 tempos, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que lhe foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu:
a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Há um tipo de pecado que é resistido diretamente por Deus, como sua palavra diz. Mas esse pecado, em muito, é exaltado pelo homem natural. Se achar muito seguro de si, e achar que pode fazer o que quiser, quando quiser, haja o que houver, doa em quem doer. A soberba, a arrogância e a autossuficiência são combatidas diretamente pelo próprio Deus. Há alguns textos que deixam isso muito claro para nós. No Antigo Testamento, por exemplo, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 33, certamente ele escarnece os escarnecedores, mas concede graça aos humildes. No capítulo 18, versículo 12 também, versículo semelhante. E depois em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 14, na verdade no finalzinho da parábola que Cristo ensina, o Senhor diz, pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. E no texto em Lucas, essa ação é algo feito pelo próprio Deus. É Deus quem vai humilhar os que se exaltam e que vai exaltar os que se humilham. E ainda, Tiago, na sua epístola, citando o texto de Provérbios, sem dúvida alguma, ele resiste a soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O Senhor não tolera e não permite escárnios para sempre, nem as blasfêmias, nem os desmandos dos homens que se acham os poderosos do mundo. Chegará o dia que cada um vai receber a paga pelas suas obras, cada um deles. Nesse texto aqui nós vemos que o Senhor dobrou um homem, que em sua época era o homem mais poderoso, era um homem temido, Nabucodonosor, soberano da Babilônia, imperador muito temido. Ele tinha debaixo do seu jugo muitos povos que compunham o império babilônico, reinos vassalos que foram subjugados pelo poder do seu exército, pelas suas campanhas de conquista, pelas nações vizinhas e circunvizinhas ali da sua região. O Senhor resistiu a esse homem. O Senhor dobrou esse homem e mostrou a ele quem é que manda, quem é que reina de fato. E esse homem então, homem soberbo, arrogante e autossuficiente, não pode fazer outra coisa senão humilhar-se e reconhecer o Senhor. Reconhecer a supremacia do Senhor, a sua majestade e o seu domínio eterno como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, sobre a sua própria vida, dele sim, Nabucodonosor, que ele pretensamente achava que era dele. E ele provou que o Senhor era quem tinha o domínio sobre o próprio rei da Babilônia e sobre todos os reinos da terra. É claro que nós lembrando, quando o Senhor prometeu que iria levar o povo de Judá para o cativeiro, lembram de Abacuque? Inclusive expomos aqui Abacuque. Quando Abacuque delatou os pecados do povo, o Senhor disse, olha, veja o que eu faço, Abacuque.
Eis que eu suscito os caldeus, nação poderosa e amarga, que marcha pela terra com estrondo. Foi o Senhor quem suscitou os caldeus. Falou através de Abacuque, falou através de Jeremias. O Senhor enviou os caldeus para levar o seu povo cativo para a Babilônia. Mas o Senhor também falou através de Abacuque que o Senhor também lidaria com o povo babilônico. O Senhor também trataria com o soberbo, que era justamente Nabucodonosor a quem ele estava se referindo. E este é um capítulo que começa com a narrativa do próprio Nabucodonosor. Como sabemos, só para lembrarmos aqui o contexto, os jovens de Judá, sobretudo os nobres, ali de família real, os mais bem preparados, de melhor aparência, foram separados para trabalharem, para servirem ao Império Babilônico. Como dissemos, eles receberam bolsa integral para estudarem na Universidade Federal da Babilônia. E dentre eles estavam quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tiveram seus nomes trocados, porque qual era o plano de Nabucodonosor? Que eles fossem naturalizados babilônios, esquecessem Judá, esquecessem o Deus dos judeus e passassem agora a ser babilônios e para servirem ao império. Mas o que foi que houve com esses jovens? Já no primeiro capítulo, Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar com a mesa do rei, nem com o seu vinho. Deixaram de comer todas aquelas coisas, passaram a comer legumes. E depois daqueles dias de teste, quando o próprio rei, terminados os anos de estudo, ele fez a sabatina, fez aquela prova oral e final. E o próprio rei fez as perguntas. E o que aconteceu? Nenhum outro jovem foi achado tão sábio e preparado quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles eram, inclusive, 10 vezes mais preparados e sábios do que os próprios sábios, magos e encantadores do Império Babilônico. O Senhor honrou os seus servos para cumprirem os seus propósitos ali na Babilônia. No segundo capítulo, esse homem tem um sonho que o perturba. E ele, novamente, expede um decreto. Venham os sábios, os caldeus, encantadores. Vocês vão ter que dizer qual é o sonho e dar a interpretação. Eles disseram, rei, o que o senhor pede é impossível. Ninguém nunca jamais pediu um negócio desse. Isso é insano. Ninguém vai conseguir fazer isso. E ele então diz, não vão descobrir não vão dizer, se não disserem, vão morrer. Então foi aquele desespero. Daniel ouviu, ficou sabendo, conseguiu falar com o rei, teve uma audiência com o rei, pediu ao rei um tempo, um prazo, e aí foi aos seus amigos, eles oraram, e o Senhor então revelou a ele o sonho. E ele conta ao rei esse sonho. O rei reconheceu que estes jovens eram diferentes, sobretudo Daniel. Por isso ele afirmou aqui, em ti há o Espírito dos deuses santos, porque você tem o dom de interpretar. No primeiro capítulo, lembram que ele fala, Daniel, porém, recebeu o quê? Entendimento em todas as visões e sonhos para as interpretar. Assim como José do Egito recebeu lá atrás. Então o Senhor, mais uma vez, preserva os seus. Esse homem começou a conhecer a Deus. Deus começou a se revelar a esse homem. Mas ele tinha um coração duro e não se rendeu tão facilmente. Embora tenha tido essa experiência marcante, no terceiro capítulo, o que é que ele faz? Uma estátua em sua homenagem, talvez motivado pelo sonho que ele viu aquela grande estátua, e ele era a cabeça de ouro. Ele disse, bom, já que eu sou aquela cabeça de ouro, vou fazer uma estátua para que me adorem, de acordo com a minha dignidade. Fez a estátua, todos deveriam adorar, ouvindo a música, tudo tocando, deveriam se prostrar e se curvar. Ele chamou todos os líderes do império, sátrapas, presidentes, governadores, e todos deveriam se prostrar. Mas dentre aquelas centenas de homens, 3 não se curvaram, justamente Ananias, Misael e Azarias. É impossível você, no meio de tanta gente, não perceber alguém que não se curva, que fica de pé. E aí os delatores dizem, olha, rei, aqueles que o Senhor colocou sobre o império, os judeus, não se prostram, nem servem aos teus deuses, nem se curvam à tua imagem. Manda chamar e diz, vocês não vão se curvar? Vou dar mais uma chance. Se vocês não se curvarem, eu vou colocar vocês na fornalha. Quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E eles disseram, ó rei, fique sabendo. Quanto a isso, não precisamos te dar resposta nenhuma. Não precisamos.
Mas, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, saiba, não vamos nos curvar à tua imagem. O rei se enche de fúria, soltando fumaça pelos ouvidos, olhos vermelhos, deve ter ficado transtornado. E aí manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Os homens mais poderosos do império vão, conduzem os 3 para a fornalha. E esses homens que conduziram foram mortos por causa do fogo que estava tão intenso. E os jovens passeando pela fornalha. Quando ele olha, pois havia uma abertura, lembram, ao fundo, na lateral da fornalha, ele olha e diz: eu não joguei 3, porque eu vejo 4. E o quarto tem um aspecto semelhante ao Filho dos Deuses. Cristo veio para passear com os seus servos na fornalha. O que nós chamamos de uma cristofania, de uma teofania. Cristo assumiu uma forma visível para realizar seu propósito. Naquele momento, preservar os seus servos e também se manifestar aquele rei ímpio. Ele teve mais uma manifestação de Deus, mais uma revelação de Deus a ele, mas ainda estava com o coração duro. Ainda não reconhecia a Deus como o único Deus. E vem aqui então agora no 4º capítulo, e ele mesmo é que começa a fazer a narrativa. E como temos visto em Daniel tem uma mensagem importantíssima. O reino de Deus é o reino eterno. É o reino que reina e que governa sobre tudo. Um reino que subjuga a todos os outros reinos, que nunca jamais terá fim. Isso é anunciado naquele sonho do 2º capítulo. Ele continua sendo anunciado. Cristo, a rocha eterna, a pedra angular. E aqui Nabucodonosor começa a narrar. Nós vamos ver aqui que Deus reina sobre os corações de todos os homens. Então, do 1º versículo ao 9, se você olhar aí comigo, o rei tem uma grande experiência com Deus e compartilha isso com o império. Veja aqui no começo do capítulo que ele está falando na primeira pessoa. O rei Nabucodonosor, ele mesmo escrevendo, ditando, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. É claro que isso aqui em toda a terra está se referindo a toda a extensão do Império Babilônico. Todos os reinos que faziam parte do seu reino deveriam conhecer o que ele estava compartilhando. E aí ele diz essa frase aqui ao final do 1º versículo: paz vos seja multiplicada. Paz vos seja multiplicada. Vocês conseguem perceber aqui nesse versículo a tremenda mudança que houve no coração desse homem? A ponto de chegar a dizer: paz vos seja multiplicada. Mais à frente vamos falar sobre o significado desse paz seja multiplicada aqui. Então ele reconhece a majestade, o poder, a soberania de Deus sobre os reis da terra, inclusive sobre ele mesmo. E que os corações de todos os reis estão nas mãos do Senhor. Ele reconheceu que o reino do Senhor é eterno, sim. O seu domínio é de geração em geração. E não depende de escolha humana nenhuma para isso. Isso se estende até o 3º versículo. Então, ele termina a saudação com essa frase inusitada: paz vos seja multiplicada. Alguns comentaristas creem que isso aqui é um indício de uma provável conversão desse rei. Uma provável conversão desse rei. Mas esse não é o foco desse texto. A mensagem central do texto aqui é que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. E os corações de todos eles são guiados por Deus, quer eles aceitem ou não. Quer os homens gostem ou não, os corações deles estão na palma das mãos do Senhor. Inclusive, falando sobre reis e governantes, Provérbios no capítulo 21 é muito claro. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E ele, segundo o seu querer, o inclina. Então, depois de tentar, com seus magos, com seus caldeus, lembrando que o termo caldeus aí era um tipo de categoria entre os sábios do Império Babilônico. Não era simplesmente quem morava na Babilônia, ser um caldeu por questão de cidadania. Mas você vai perceber no capítulo 2, e aqui também quando é citado, caldeus um tipo de categoria entre os sábios que estavam ali. Magos, encantadores,
sábios, caldeus, astrólogos. Era uma categoria que havia ali entre eles. Então, ele não recorreu de pronto a Daniel. Por quê? Talvez alguém se perguntasse. Se ele sabia que em Daniel havia o Espírito, como ele mesmo, dos deuses santos, que ele viu que em Daniel havia poder para revelar os sonhos, e que uma vez Daniel não somente interpretou, mas até contou o sonho, que ele não tinha dito a ninguém. Por que ele não recorreu primeiro a Daniel? Por que ele esperou tanto para isso? Talvez, e alguns pensam assim, é muito provável que dessa vez, diferentemente do capítulo 2, que ele estava desesperado, talvez ele gostaria de ouvir algo que o agradasse, ou que lhe trouxesse paz, uma paz, mesmo que fosse uma paz falsa. E aqui, infelizmente, nós reconhecemos que há muitas pessoas que trilham o mesmo caminho do rei, muitas vezes. E eu me refiro a servos de Deus. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Como estamos trilhando caminhos errados, e sabemos que são caminhos errados, pecaminosos, escolhemos o pecado, preferimos o pecado, e o Senhor começa a enviar sinais, o Senhor começa a falar conosco, para que nos humilhemos, nos arrependamos. Várias vezes nós procuramos alternativas. Vamos atrás de pessoas que possam talvez dar palavras de alívio, dar um tapinha nas costas e coisas do tipo. Continue assim até descobrir a vontade de Deus. Quem sabe, continue assim, Deus vai mostrar. Mas lá no fundo, nós sabemos que devemos ouvir a voz de Deus. E isso requer ouvir a palavra de Deus exposta por seus servos que buscam ser fiéis, tanto quanto possível, à sua vontade revelada, que é a palavra de Deus, que está no Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa palavra, sempre vai nos dizer aquilo que precisamos ouvir, e não necessariamente aquilo que gostaríamos de ouvir. O rei tinha a ideia de que aquilo tinha a ver com ele, e que ele seria humilhado. Naquela cultura, em termos de sonhos, quando aparecia uma árvore, geralmente grande e frondosa, aquilo geralmente simbolizava um rei, na sua interpretação. E o rei Nabucodonosor tinha a ideia disso. E ele lembrou, talvez, do primeiro sonho, como eu era a imagem, e tudo aquilo ia acontecer, eu acho que sou eu aqui de novo. Talvez se eu chamar Daniel, ele vai dizer de pronto que sou eu, e eu não quero ouvir isso agora. Talvez não por enquanto. Por isso ele tenta chamar os magos e os outros para ver se eles dariam alguma interpretação. Tanto é que dessa vez ele contou o sonho. Lembra no capítulo 2? Eles disseram, rei, diz-nos o sonho e vamos te dar a interpretação. E ele disse, não, vocês vão ter que me contar o sonho e também a interpretação. Mas agora ele conta o sonho, conta tudo. E eles não puderam dar a interpretação ao rei. Mesmo querendo ouvir alguma coisa deles, eles se negaram a dizer alguma coisa ao rei. Então, dos versículos 10 ao 18, ele relata aqui um sonho em que são ditas verdades eternas vindas do céu. Então, mais uma vez, o rei tem um sonho que o perturba. O rei, então, agora, como dizem, então, se lhe apresentou Daniel, que foi colocado o nome de Beltesazar, que era chefe dos magos. Como é que o chefe dos magos não é chamado primeiro? Mas então ele se apresenta então por último ao rei. E ele então conta o sonho. Veja o versículo 9 quando ele diz: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que em ti é o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Ele pede então a Daniel que interprete o seu sonho. Então ele relata todo o sonho a Daniel. Ele relatou o sonho a Daniel como Deus o havia dado. E não podendo mais escapar da verdade, sabendo que a verdade viria, ele humildemente pediu a ele que interpretasse o sonho da maneira correta. Então, do versículo 19 ao 27, vamos ver aqui a interpretação de Daniel desse sonho. Ele chegou a um ponto que viu que não tinha mais para onde correr. Ele só pôde recorrer a Deus, através do seu servo. E foi o que ele fez.
Daniel acabou tendo um bom relacionamento com o rei. Provavelmente acabou realmente numa boa amizade. Por isso Daniel fala com respeito e reverência quando ele está interpretando o sonho para Nabucodonosor. Vendo sobre o que se tratava a interpretação, ele disse com pesar o que aconteceria com o rei. Ele ficou atônito por um tempo, perplexo talvez com o que estava ouvindo e recebendo de Deus como interpretação do sonho para dizer ao rei. Tente imaginar, por exemplo, usar aqui a ilustração. Você como médico, e você tem um amigo, um grande amigo, a quem você ama e respeita, e ele faz o exame, mostra a você, e você sabe interpretar o que está naquele exame. E o que está lá não é bom. Você ama, você respeita, mas você tem que dizer a ele, mesmo não sendo bom. Como é que você vai dizer? Você vai procurar dizer com todo cuidado. Você vai medir as palavras. E você vai ficar ali pronto também para ajudar e para consolar. Foi mais ou menos essa a posição de Daniel aqui, nesse momento com o rei. Sabendo o que aconteceria, ele teve que dizer ao rei o que ia se passar com ele. Mas por, sem dúvida alguma, gostar do rei e ter algum nível de amizade com ele, ele não falou aquilo com alegria, mas deve ter falado com tristeza e com pesar para o rei. E quando ele vai falando isso, ele dá conselhos ao rei. Então ele dá conselhos que somente o homem de Deus daria, para que o rei se arrependesse dos seus pecados e iniquidades, para que fosse misericordioso, para que fosse bom e compassivo, generoso para com o pobre, para que não fosse injusto. E aí talvez se prolongasse um pouco a tranquilidade dele. Mas deixa claro que isso não mudaria a palavra do Senhor. Isso não mudaria o que o Senhor faria com ele. Independentemente da conduta do rei, tudo o que foi dito no sonho, essa interpretação aconteceria exatamente como foi dito ali por Daniel. Está nos versículos 27 e 28. Então ele interpreta dizendo que, olha, essa árvore frondosa e grande és tu, rei. O Senhor é que dá suprimento a essas nações que estão aqui debaixo do teu cuidado. Os reinos vassalos do Império Babilônico. E o Senhor vai ser cortado, vai ficar a cepa. Vocês sabem bem, quando você corta uma árvore e você não tira a casca, ela continua ali ao sol, e continua sendo regada, depois de um tempo ela volta a crescer, o tronco começa a florescer novamente e pode voltar novamente a dar fruto. Era o que aconteceria com o rei. Ele seria humilhado, seria cortado ali como árvore, mas continuaria vivo e depois voltaria para o seu trono. Seria restabelecido de novo a majestade do seu trono na Babilônia. Então ele dá a interpretação, e agora dos versículos 28 ao 33, nós vamos ver aqui o cumprimento da palavra de Deus a Nabucodonosor. Então, quando ele estava em seu palácio, se gabando do império, como você vê aí, 12 meses, um ano depois, veio a palavra do Senhor e prostrou o rei. Percebam agora o que é que esse rei estava dizendo. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele estava se gabando. Eu, meu, minha. Parece que ele tinha esquecido de tudo que tinha ouvido há um ano atrás. Mas aconteceu. E ele nem terminou de falar, e veja a palavra que vem aqui, 31. Falava ainda ao rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens. Passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves.
O Senhor então veio com a sua palavra sobre o rei e o prostrou. Humilhou esse homem. Ele passou por um período de humilhação. A Bíblia fala aqui em 7 tempos. Nós não sabemos exatamente que 7 tempos são esses. Esses que foram 7 semanas, se foram 7 meses, se foram 7 anos. Mas o rei fora expulso por Deus de entre os homens. Alguns atribuem ao que aconteceu ao rei um fenômeno que é chamado de licantropia. Talvez o pessoal da área de saúde aqui, os médicos, saibam disso. É uma das áreas que é tratada pela psiquiatria. As pessoas pensam que são animais, começam a fazer sons parecidos com eles, começam a andar realmente de 4, como se fossem lobos ou bois ou alguma coisa parecida. Esse fenômeno é chamado de licantropia. Alguns registram que no século XIX, ali pelas Ilhas Britânicas, houve vários casos disso. Pessoas que mugiam como bois e como vacas, e até pegavam capins e começavam a comer também. Licantropia. Isso vem da mitologia grega, que eram homens que se tornavam em feras. Popularmente falando, há um exemplo muito conhecido que é dos lobisomens. Muitos já ouviram falar nisso. Se transformam em homem-lobo, como eles colocam. As pessoas que estão acometidas com esse fenômeno pensam realmente que são animais e passam a agir como um, embora a sua consciência interna ainda deixe claro que eles são pessoas, mas estão agindo como animais. Foi assim que Deus humilhou esse homem, esse rei poderoso. E a partir daí, esse homem não teve mais dúvida de que era Deus, o único Deus, e que Ele é que tem o domínio sobre o reino dos homens. Muitos creem que essa foi a experiência de conversão dele. Isso talvez não seja difícil de crer. Como eu falei, a saudação final ali, inicial no primeiro versículo, o final do primeiro versículo, paz vos seja multiplicada. Talvez seja um indício de que esse homem realmente se rendeu a Deus. Um indício. Não podemos afirmar, mas há uma grande possibilidade de que isso realmente tenha sido verdade. O rei passou a comer capim, a andar como um quadrúpede, molhar-se do orvalho do céu, ter as unhas grandes como as das aves. Vou dizer uma figura aqui engraçada, para dar ideia, mas quem aqui já viu o Zé do Caixão? Via aquelas unhas que ele tinha, algo parecido com o Zé do Caixão. Aquelas unhas que, se brincasse, davam uma curva, bem grandes. Eis um estado lamentável, por conta dos seus pecados e de sua rejeição à palavra de Deus. Mas aí então vejo versículos 34 a 37, quando esse homem então volta ao trono. Deus o coloca de novo. Vejam aí comigo, 34 em diante. Mas ao fim daqueles dias, 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Esse termo aqui, Altíssimo, significa ali, e esse termo está presente no livro dos Salmos, em muitos Salmos. O Altíssimo, o que significa isso? Aquele que está acima de todos os deuses. Na verdade, apontando que Deus é o único Deus de fato, e que além dele não há outro Deus. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. É por isso que afirmação como essa nos leva a crer que esse homem, possivelmente, se rendeu
e foi convertido através da humilhação, da prostração. E assim reconheceu que Deus é o único Deus e que somente nele há salvação e que ele tem um domínio eterno sobre todos os reinos da terra. Então terminaram os tempos estabelecidos por Deus, 7 tempos, e ele volta para o trono, como o Senhor havia anunciado. E ele louvou e bendisse a Deus, aquele que é onipotente, aquele que é incomparável, que tem o domínio sobre tudo e que pode humilhar os que andam na soberba, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E ele fez questão de transmitir isso para os povos da Babilônia, para toda a nação, povo, tribo que estava debaixo do domínio da Babilônia. E temos aqui então as aplicações finais. Deus é o Senhor, Ele é o dono de tudo e de todos. Eu quero perguntar para você isso, assim como também pergunto para mim. Nós temos consciência plena disso, de que o Senhor é dono absoluto e por direito de tudo que existe, de tudo que foi criado, de tudo que foi construído. Nós temos no coração essa consciência. Ele domina a minha vida e a tua vida pessoal, familiar, profissional, social e cada instância de poder e autoridade que foi estabelecido nesse mundo. Nada está fora do controle do Senhor. Se pudéssemos ver, se pudesse ser feito, é quando as pessoas fazem aqueles carimbos ou plaquinhas sobre os seus bens e propriedades e marcam. Tudo que existe nesse mundo, cada pessoa, cada coisa pertence a Deus. Cada coisa. Nada está fora do seu domínio. Tudo pertence a Ele. Lembra do Salmo 24? Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Mas como Deus maravilhoso, amoroso e misericordioso que é, Ele escolheu se revelar a nós e conversar conosco, conviver conosco, se comunicar conosco pela sua palavra, falando conosco. O que acontecia no início com Adão e Eva? Na viração do dia, o Senhor vinha e se relacionava com eles. Relacionamento de amor. O Senhor falava, se relacionava com Adão e com Eva no início, pela sua palavra. Ele nos fala gentilmente e envia os seus sinais de muitas maneiras a nós. Às vezes por circunstâncias, por situações, através de pessoas, mas acima de tudo, com a sua palavra como base para se revelar a nós, para falar conosco, para nos ensinar e para nos revelar a sua vontade. Mas quando rejeitamos a sua palavra, Ele nos fala com intensidade e usa recursos para nos humilhar e nos tratar, se assim Ele quiser. Ele pode fazer isso também. Deus é amoroso, é o nosso Pai, sem dúvida alguma, Ele é. Mas Ele exige respeito e temor por parte dos seus filhos. E quando estes, seus filhos, não dão ouvidos, Ele utiliza outras formas de se fazer ouvir e entender. Isso pode vir, às vezes, através de dificuldades, através de doenças, de perseguições, de transtornos e de outras coisas desfavoráveis, que nos trazem dor até, em muitos momentos. O que estamos construindo? Será que estamos construindo algo semelhante ao que Nabucodonosor estava construindo? Talvez uma Babilônia em nossa vida haja, ou em nosso coração, que estamos construindo, e de vez em quando nos gabamos dos que estamos fazendo ou construindo? Qual é o tipo de poder, de influência, ou de coisas que estamos fazendo, e que temos nos orgulhado, e a soberba tem entrado em nosso coração, e nos feito nos gabar dessas coisas? Há alguma coisa? No meu coração, será que há? No teu coração, será que há alguma coisa? Talvez a família que você tanto se orgulha de dizer que construiu. Talvez o trabalho que você adquiriu mediante um concurso difícil. Talvez diplomas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Uma empresa que tem reconhecimento de âmbito nacional,
talvez internacional, não podemos nos esquecer que somos servos de Deus e que tudo isso pertence a Deus. Ele nos deu para sermos mordomos, para administrarmos. Não podemos nos assenhorear dessas coisas. Pertence a Deus, é dele. Ele nos deu para que seja glorificado o seu nome e o seu reino seja conhecido. Esse é o propósito maior em tudo que ele nos dá. Sim, glorificar o seu nome, nos fazer bem também, claro. Ele tem prazer em nos abençoar, nosso Deus é bom. Mas essas coisas não pertencem a nós, são dele. Pertencem a ele. Porque tudo isso que é construído, tudo isso vai ficar um dia aqui. Os teus diplomas, um dia as traças vão comer. Se eu construir uma bela família, vejo os meus filhos, netos, bisnetos, um dia você vai, talvez daqui a pouco tempo, eles vão continuar. Por mais que lembrem do teu nome, de você com amor, com carinho, com saudade, mas você vai passar um dia também. E quem vai continuar com eles, guiando-os dia após dia? Deus, que os deu a você. Porque no fundo, e no fim das contas, Ele é o dono de todos. Não podemos esquecer disso. Tudo isso deve ser dedicado a Ele, para glorificá-lo, para louvá-lo e fazê-lo conhecido na terra. Como é que temos administrado estas coisas que Ele tem dado a nós? Coisas, pessoas. Como temos administrado essas coisas? Temos realmente usado isso com senso de mordomia? Estamos amando para glorificá-lo, para agradá-lo? Ou achamos que é nosso e que podemos nos gabar delas, dessas coisas? Não espere por uma maneira mais incisiva de Deus falar com você. E também eu não espere que Deus seja mais incisivo para nos tratar. Precisamos dar ouvido agora à sua palavra. Daniel, quando interpretou o sonho, ele deu conselhos a Nabucodonosor. Olha, deixa a tua perversidade, deixa a tua iniquidade. Pratica as boas obras, em resumo. Olha para os pobres, necessitados. Talvez necessariamente não os de coisas materiais, mas os que precisam de amor, de atenção, de carinho, que precisam de uma palavra de consolo, que precisam me conhecer, e isso através de você. No que é que eu e você precisamos mudar? Quais os pecados que eu e você precisamos abandonar? Ou será que vamos deixar para lá? Vamos protelar? Semana que vem eu penso nisso. Mês que vem eu penso nisso. Ano que vem eu penso nisso. Escrevendo em seu livro O Problema do Sofrimento, talvez alguns já tenham lido, de C.S. Lewis, ele afirma o seguinte: Deus sussurra a nós na prosperidade e na saúde, mas, sendo nós maus ouvintes, deixamos de ouvir a sua voz. O que é que ele faz? Então ele vem e gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí, então, ouvimos o ribombar da sua voz. Quando Deus vem e fala gentilmente, sussurra, não ouvimos. Ele vai aumentando o tom da sua voz. Talvez semelhante a você, como pai e mãe, que entenda um pouquinho disso na figura, na disciplina dos filhos. Você fala uma vez, o filho diz, na segunda você já aumentou. Na terceira já está lá em cima. Na quarta já tem algo ajudando. Talvez um cinturão, um cipózinho, talvez uma sandália ou algo assim. De maneira semelhante, Deus também nos trata. Mas Ele não faz isso de bom grado. De acordo com Lamentações, o Senhor não tem prazer. O Senhor não tem prazer algum em humilhar os homens. O Senhor não tem prazer em fazer isso. Assim como você que é pai e mãe não tem prazer quando precisa bater no seu filho, ou causar a ele alguma dor, para que ele venha e perceba a realidade do pecado dele, da rebeldia dele, das suas más ações, para que você então coopere, para que ele cresça num caráter
digno, que honre a Deus e que também sirva à sociedade. Esse rei precisou ser humilhado para conhecer profundamente e definitivamente a Deus e tê-lo como Senhor. E provavelmente talvez ser salvo, como alguns creem. Mas eu quero concluir essa aplicação lembrando daquele que por vontade própria se humilhou para que eu e você conhecêssemos a Deus. E esse é Jesus, nosso Salvador. Ele deixou o lugar seu, que era seu por direito. Ele não tem obrigação nenhuma de vir para morrer por aqueles que se rebelaram contra ele. Eu e você não tínhamos direito algum de olhar para o céu e de chamar Deus de Pai. Cristo veio e se entregou voluntariamente para que eu e você conhecêssemos a Deus e pudéssemos chamá-lo de Pai. Para que pudéssemos correr para os seus braços, para que pudéssemos nos alegrar nele e sermos livres dos pecados e iniquidades e ter prazer no Pai. E viver com a promessa e com a esperança de que Ele vai voltar um dia para nos buscar. E que então, esse reino que é anunciado aqui em Daniel, esse Deus que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai ser visto por nós, porque todo olho o verá, até quantos o traspassaram. O quanto você tem buscado viver de acordo com a vontade desse Rei que se humilhou por você, para que você fosse salvo, fosse salva. Eu quero perguntar para você que talvez entrou aqui e não conheça a Deus ainda. Talvez você já tenha vindo aqui algumas vezes, já tenha frequentado aqui há algum tempo. Eu quero perguntar para você, talvez você que está na internet ouvindo, já acompanhando há algum tempo. Você vai esperar para que venha uma humilhação, para que você se dobre diante de Deus? Ouça a sua voz agora, mansa e suave, gentil, conclamando você a se arrepender dos seus pecados. Crer em Cristo como Salvador, como aquele que pagou pelos teus pecados e que te reconcilia com o Pai e que te dá a vida eterna. Talvez se entrou alguém aqui assim. Se você quiser, você pode nos procurar no final do culto. Nós queremos conhecer você. Saber dessa declaração que você quer fazer. Se assim Deus tocou o teu coração hoje. Nosso Deus tem um domínio sobre tudo. Isso traz segurança para nós. O mundo não está desgovernado. Nossas vidas não estão sem rumo ou à mercê do acaso. O nosso Deus reina soberano. Até o dia de sua volta, nós devemos viver para proclamá-lo. E essa é a nossa grande vocação. E ansiamos pela sua vinda. O dia que ele vai voltar para nos tomar para as bodas do Cordeiro, onde haverá o casamento entre o Cordeiro e a sua noiva, comprada com o seu sangue. E dizemos então, Maranata, venha o Senhor para nos buscar. Vamos ter um tempo de oração. Vamos refletir um pouco sobre isso. Se coloque diante do Senhor agora. Pense no que compartilhamos aqui. Veja se não há no coração talvez alguma Babilônia aí construída. Se não há talvez ídolos, coisas ou pessoas a que você tem se apegado mais ou a mais do que deveria. Isso tem tomado o lugar de Deus. Se coloque agora diante dele e reconheça e afirme novamente o teu amor por ele. O teu reconhecimento pelo senhorio dele, pela majestade dele na tua vida. Seja grato por ele ser o teu Senhor, o teu Pai, o teu dono. Tem te coroado com tantas bênçãos em tua vida.
Ó Senhor, Deus eterno, maravilhoso, cheio de graça, de misericórdia, de amor, de perdão. Senhor, nós louvamos o Teu nome santo e poderoso. Senhor, em Ti a copiosa salvação, graça, sem paz, sem medida. Senhor, nos achegamos a Ti agora humildemente, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, queremos reafirmar aqui de nosso amor por Ti, mesmo que um amor imperfeito, mesmo um caminhar tão trôpego tantas vezes, mesmo em rebeldia tantas vezes, mesmo desagradando tantas vezes. Senhor, vimos a Ti reafirmar o nosso amor por Ti e clamar, Senhor, pela Tua restauração em nosso coração. Que o Senhor nos restaure a convicção e a verdade de que o Senhor é o dono das nossas vidas, que nós pertencemos totalmente e exclusivamente a Ti, Senhor. Aquilo que reputamos como nosso reino, como nosso domínio, como nossas propriedades, Senhor, queremos render aos Teus pés. Queremos novamente colocar diante de Ti e dizer: Senhor, pertence a Ti, Senhor, é tudo Teu. Tem misericórdia de mim, não deixe que eu me assenhore disso. Não deixe que eu faça mau uso. Senhor, Te colocamos estas coisas e também pessoas. Eu quero Te pedir, Senhor, pelo coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Eu quero Te pedir que o Senhor nos contemple em suas tribulações, em suas lutas. Senhor, eu Te peço que haja restauração na família, onde há desentendimento. Senhor, restaura o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos irmãos também entre si. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, na casa onde há a falta de emprego, Senhor, leva o emprego, Senhor. Abre a porta de emprego, Pai. Traz a provisão. Senhor, na casa onde há doença, traz a cura. Glorifica o Teu nome, Senhor. Mas faz a Tua vontade, Pai. Pois sabemos que tudo que nos acontece tem um propósito. Tem a Tua mão guiando tudo, Senhor, para o louvor da Tua glória e para o bem dos Teus servos. Concede graça, Senhor, de favor, poder, força para continuar caminhando e resistindo, olhando firmemente para Cristo e somente para Ele. Senhor, enquanto nação, sabendo que o Senhor é quem frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, Te pedimos misericórdia, Senhor, sobre essa votação de amanhã, na Câmara, à tarde. Senhor, esse projeto de lei que visa destruir, descaracterizar todo o conceito de família, de gênero masculino e feminino, homem e mulher, como o Senhor os criou. Senhor, Te pedimos que seja derrubado. Que não passe, Senhor. Te pedimos esta bênção, por Tua graça e favor. E Te pedimos, Senhor, que Tu continues a falar no nosso coração ainda esta noite. E durante a semana. Continua, Senhor, a nos guiar pela Tua palavra, pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, meus queridos, de cantar